Meus cumprimentos a todos. Me chamo Vitor Lima, sou aluno de medicina do 4º ano, 7ª etapa. Sou cofundador da Liga de Medicina e Família e Comunidade, além da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência de Irecê. Atualmente sou vice-presidente da Liga de Urgência e Emergência de Irecê. Eu iria apresentar esse tema, né, diabetes. É um tema bem prevalente na atenção primária, certo? A pedido da professora Mari. Ao apresentar, além disso, algumas nuances em relação às atualizações, né? A apresentação contém esses 4 tópicos, né? A diabetes, em relação à classificação, a epidemiologia, né, da diabetes no Brasil, o diagnóstico, como é realizado esse diagnóstico e as possíveis condutas. Então, para eu entender a diabetes, é interessante se concentrar na fisiopatologia, que é bem simples, né? É uma disfunção dentro de um ciclo. E qual seria esse ciclo? Esse ciclo é em que atua o fígado e o pâncreas, né? Quando você tem a grande quantidade de glicose no sangue, né, essa quantidade que não vai ser toda processada, nem toda essa glicose vai virar de imediato energia, né, não vai virar ATP para as minhas células, elas vão ser estocadas no fígado. Por meio de quê? Quando há a presença dessa glicose no sangue, você tem a estimulação de células beta e inibição de células alfas. Essas células beta têm por função a liberação de insulina e a realização da glicogênese. Essa glicogênese vai fazer com que haja o estocamento da glicose em glicogênio no fígado. Quando essa glicose está baixa dos níveis séricos esperados dentro do sangue, esse glicogênio é quebrado por meio de quem? As células beta não vão ser mais estimuladas com alta presença de glicose no sangue. Elas vão ser inibidas e as células alfa vão ser estimuladas. Essas células alfa têm por função a liberação do glucagon e realizar um processo que a gente chama de glicogenólise. Esse processo de glicogenólise vai liberar essa glicose consequentemente. Então, uma disfunção nesse sistema é uma disfunção que pode gerar, sim, a diabetes mellitus. Dentre isso, podemos classificar as diabetes mellitus dentro de 3 pequenos grupos, né? 4 pequenos grupos. Nós temos a diabetes mellitus tipo 1, que é nada mais do que uma deficiência na produção de insulina. A diabetes mellitus tipo 2, que é um déficit na ação dessa insulina. E a gestacional e também, por vezes, tem as causas secundárias. Detalhando mais sobre cada uma delas, assim, de forma bem mais prática, nós temos que a DM1 é mais prevalente em crianças e adolescentes, geralmente no começo da vida, porque o paciente geralmente é condicionado por uma condição genética prévia, então está dentro da fisiopatologia do paciente, é justificativo para esse tipo de prevalência, que é a destruição dessas células beta. Essas células betas vão ter por função essa secreção dessa insulina, estimulação, na verdade. E aí vai gerar um déficit dessa insulina na corrente para fazer estocamento em glicogênio. Então, você percebe o paciente com início abrupto, né? Ele não teve nenhuma, não tinha nenhuma manifestação, nunca foi rastreado. E aí a forma que a gente mais encontra, mais prevalente na urgência e emergência é a cetoacidose, né? Mas tem outra complicação que depois a gente vai ver em outro possível encontro. Geralmente a terapia medicamentosa é baseada na insulinoterapia do paciente, né? Porque já que ele não tem tem um déficit de insulina, você tem que proporcionar essa insulina para ele, mais uma vez dentro dessa fisiopatologia. Já a mellitus tipo 2 é mais comum, né, dentre a mellitus tipo 1 e das demais. Ela é comum em pacientes que não têm bons hábitos de vida, né, que negligenciam algumas coisas em relação à alimentação, ao sedentarismo, né, mais comum em idosos e adultos, né. Também pode vir por consequência natural da salinidade. E é um paciente que tem dificuldade ou tem resistência à insulina, ou seja, essa insulina já é incapaz de metabolizar a glicose que tem no sangue desse paciente. A gestacional é o período que ela se encontra. Então, o paciente a gestante, né, que por vez está fazendo o seu pré-natal, faz o exame solicitado e encontra essa variação. Então, a paciente é tratada dentro do período gestacional, porém, depois do período gestacional, ela vai ser rastreada para um possível DM2, né, para que a gente possa
Isso já prediz a Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente vai detalhar mais depois adiante. A secundária é devido a algum déficit ou síndrome genética, né, que o paciente vinha a ter e levou a essa condição. Então, uso ou abuso de alguma droga pode vir a levar esse tipo de tratamento, esse tipo de comorbidade, né. A gente sabe que a quantidade excessiva de corticoides pode sim levar a esse tipo de hiperglicemia. Então é investigado, mas é investigado com base em alguma coisa secundária que o paciente pode vir a estar utilizando, né. Outro ponto abordado seria a epidemiologia. A epidemiologia, o Brasil é disparado nos países com mais prevalência de pacientes com diabetes mellitus, né? 50% desses diagnósticos é dado de forma tardia. A gente sabe que é uma doença que deve ser rastreada dentro da atenção primária, mas muitas vezes é negligenciada pelo próprio paciente que tem algum sintoma ou sinal e não manifesta ele dentro da consulta, achando que pode ser uma coisa banal ou irrisória, né? É a terceira maior causa de mortalidade precoce, né? Fica atrás aí somente da hipertensão arterial sistêmica e o tabagismo, né? Lembrando que essa comorbidade é uma comorbidade base que pode levar a outros tipos de comorbidades, certo? Que são fatais também. O diagnóstico ele pode ser realizado em dois grupos, né? São 3 a 4, 3 a 4, vou explicar mais tarde na frente por que seriam isso. 3 a 4 tipos de exames que a gente faz, no mínimo 2 exames dele tem que vir alterados, né? Essa glicemia em jejum maior que 126 miligramas, desculpa, por decilitro. Uma glicemia após ingerir uma bebida com glicosada em 75 gramas, né? E aí você faz a mensuração e dá maior ou igual a 200 miligramas por decilitro e um HB de mais de 6,5%. A gente vai detalhar esses valores mais na frente também. E já tem um paciente que o diagnóstico dele é certo, né? Já tem uma condição genética, enfim, tem outros fatores, tem outras comorbidades, então é certo que o paciente vai ser hiperglicemiante, então ele não precisa mais de no mínimo 2, ele já consegue, de segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico daquele paciente como portador de diabetes. Esses são alguns critérios, né? Normal, pré-diabético e DM2, né? Que a Sociedade Brasileira de Diabetes já pontua e já está bem claro dentro da sua diretriz. Diante disso, temos a conduta, né, e o rastreio do paciente. O rastreio e a conduta é sempre baseado nos principais documentos que nós temos na comunidade. O ADA, né, que é a American Diabetes Association, é o que se baseia a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, antigamente, a ADA pontuava que o paciente adulto, 45 anos no mínimo, devia ser rastreado, né? Ele pode ter sobrepeso ou obesidade, é um fator de risco, né? Ter uma dislipidemia ou até mesmo ter uma hipertensão, né? Que já deve ser motivo para rastreio. Ser pré-diabético, desenvolver alguma parte da gestação, ou a gestacional, e ser portador de HIV. Atualmente, nós temos que a diabetes mellitus, o paciente deve ser rastreado numa idade adulta até 35 anos. Então, o paciente com mais de 35 anos deve sim ser rastreado, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? O adulto com sobrepeso, obesidade, mais um fator de risco que já debatemos. Ter pré-diabético, DMG e ser portador de HIV. A Sociedade Brasileira pontua isso como correto dentro da sua diretriz e ela faz alguns acréscimos pontuando assim com mais clareza a diabetes secundária, que deve sim ser rastreada póstuma a isso, o paciente ter a diabetes, né? E deixa um ponto importante com relação a paciente pediátrico, que já tem algum fator de risco, né? Ou alguma dislipidemia ou hipertensão, já manifestou algum sintoma, então ele sim também deve ser rastreado. Alguns valores aqui, algumas metas que devem ser estabelecidas para o paciente. Então, o paciente, criança, adolescente, tem que manter uma glicemia aí, jejum 70-30, adulto 80-130, né? Idoso saudável, da mesma forma, idoso comprometido 90-150. Mais um detalhe aí para a glicemia ao deitar, né? Que foi um dos que nós não debatemos, né? A gente debateu todas essas outras três, mas a glicemia deitar, quando o paciente vai se deitar, tem que sim ser mensurada para poder
chegar ao diagnóstico de DM. Para fazer a terapia medicamentosa, a gente tem que encaixar o paciente, se ele tem ou não complicações cardiovasculares ou renais. Se tem, a gente trata de uma forma, caso não tenha, a gente já estipula outra forma. Paciente que não tem nenhum desses tipos de complicações, ele deve ser sim, se está dentro de uma porcentagem de um HB de menor que 7,5%, ele deve sim reforçar tratamento com monoterapia. Caso essa monoterapia não seja adequada, você pode migrar para uma terapia combinada ou que é uma terapia dupla, né? Caso ela não dê, terapia tripla e assim por diante, né? Interessante esses valores de HB serem levado em conta, até porque o tratamento, ele sim segue um rigor, certo? A gente pode debater tratamento medicamentoso em uma outra aula, no próximo encontro. Doenças cardiovasculares, arterioscleróticas, elas sim devem, paciente com esse tipo de comorbidade, ele já deve sim ser encaixado dentro de uma terapia combinada, uma terapia dupla, né? Para assim, você, através disso, já medir, fazer um próximo HB, porque aí você vai ter muito mais sucesso dentro da sua terapia. Aqui um dado que pode servir até de barganha para o seu paciente. Muitas vezes o paciente da atenção primária não ele é resistente a fazer ensinoterapia, né? Ele é resistente a fazer essa terapia combinada, tomar muito medicamento já está dentro do grupo de polifarmácia, na verdade. Então, esse controle aí nos primeiros 6 anos, né, o diagnóstico também, ele reduz 57% a ocorrência de outras doenças fatais, né, como o IAM, o IAM, o AVE, né, e a doenças arterioscleróticas também. Então, isso é até uma forma de você poder fazer essa barganha com o paciente, evitar que ele tenha alguma outra comorbidade mais séria, né? Lembrando que esse paciente pode muitas vezes vir a ter pé diabético, até porque compromete os vasos de forma diferente, né? Os vasos. Então, ele pode sim ter até a amputação desse pé aí. Quero agradecer ao convite, primeiramente, e dizer que eu estou à total disponibilidade para tirar dúvidas. Aqui tem o meu endereço do Instagram, né, o VitorFTX. Tem as referências aí que foram utilizadas, que é basicamente a diretriz, né, através do QR Code, você pode sim rastrear as referências e podê-las ler da melhor forma. Lembrando que é uma atualização vinda de 2022, certo? Então muda algumas coisas até, certo? E ficou a total disponibilidade.